Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Isocast. Eu sou o Vini e hoje no episódio de hoje falaremos sobre o corpo. Vamos falar sobre os padrões de beleza, sobre baixa autoestima e esse tipo de coisa que afeta praticamente a maioria dos jovens e pessoas em geral. Não só os jovens, como o Sibeli falou, mas também adultos, até mesmo idosos. É um assunto muito complexo e que deve ser sempre debatido, tanto em sala de aula, como é o nosso caso, tanto no trabalho, ou até mesmo nas rodas de amigos, quando a gente estiver bebendo, entre aspas. E isso também puxa um pouco pro mês que a gente tá, que é setembro, que envolve muita coisa, que é depressão, ansiedade e tal, que gera muita doença e muito transtorno mental entre a gente, sabe? Eu notei que eu e Vini, a gente acabou tendo ideia para esse episódio com uma conversa, porque a gente viu que falar sobre isso era bom, sabe? A gente passou por algumas coisas, então tipo assim, você acaba conversando sobre isso, abre com que outras pessoas também possam falar, e aí assim, a gente vê que tu não tá sozinho no meio disso tudo. As pessoas que se sentem com o corpo, como é que eu posso dizer? Se sentem feias, se pode se dizer assim, elas não estão sozinhas. É um conjunto de pessoas que se sentem assim. Às vezes eu acho que toda a sociedade se sente assim. É por isso que algumas pessoas rebaixam outras, pela aquela vontade de se sentir melhor e tal, e querem botar as outras pessoas para baixo para levantar o seu ego. Então, na minha opinião, pelo menos por enquanto, eu acho que toda a sociedade, sem exceção, sofre com esse problema, que é a falta de autoaceitação pelo seu próprio corpo. Isso vem muito por uma questão emocional, porque imagina que você está no terceiro ano de ensino fundamental, aí você é uma pessoa, sei lá, meio gordinha, por assim dizer. Aí vem umas pessoas chatas, uns valentões da sala, aí começam a te zoar. Como você se sentiria? Isso pode te prejudicar para sempre. Mas isso, infelizmente, ele é ensinado. A gente tem que debater isso de forma ampla, porque veja bem, quando a gente é criado, pelo menos aqui no Brasil, nas periferias, por exemplo, a gente é criado com a lei do mais forte, a lei da selva. O mais forte sempre ganha. É uma lei que é viva no nosso país, é viva no mundo, na sociedade, desde os primórdios. Ou seja, o bullying, como a gente vê hoje em dia, não é um ataque, entre aspas, é um ataque, mas também é um modo de se defender, de dizer eu sou mais forte que você. É uma forma de querer mostrar àquela outra pessoa que você é mais forte. Eu discordo, eu acho que essa parte de bullying se encaixa um pouco nesse assunto, mas eu não concordo que isso é como é que fala isso aqui? Autodefesa. Eu acho que isso se torna uma coisa que você quer mostrar que você é superior ao outro, porque você tem um corpo bonito, como você pode dizer, tem dinheiro, ou sei lá, tem status na sociedade, tanto na escola quanto em outros lugares de trabalho e tal. Mas é o que eu acho, eu acho que não tem nada a ver com essa questão de eu quero me defender. Não. É porque assim, o bullying é um assunto muito complexo, porque tem vários motivos para alguém fazer bullying, que todos eles são errados. Então, tem vários motivos para a pessoa fazer bullying, então é um assunto muito complexo. Pode ser também uma tentativa de se fazer superior à pessoa, mas também pode ser que aquela pessoa está passando por alguma outra coisa que você não é capaz de entender, de compreender. Então, realmente é muito relativo, sabe? Eu acho que os dois estão corretos, mas que não são 100% verdadeiros. Mas uma das coisas que tu falou ainda agora, Wesley, foi em relação a pessoa que tem o corpo mais bonito, algo assim. Isso você acha que tem a ver com a ditadura da beleza? Tipo assim, porque todo mundo existe o ideal do corpo perfeito criado pela mídia e coisa do tipo, pelas empresas, obviamente para vender mais produtos. E tá todo mundo procurando um corpo perfeito, que obviamente sabemos que isso tem a ver mais com a saúde do que com, tipo assim, você ter o corpo perfeito. Existem vários tipos de corpos diferentes e cada pessoa tem o seu corpo ideal para ela, é uma coisa única, sabe? Mas você acha que tem alguma coisa a ver esse padrão da beleza com a pessoa se sentir superior às outras porque ela tá encaixada naquilo? Talvez tenha, porém, a pessoa se sentir superior por causa da beleza
é algo que, tipo, eu acho que não é só de hoje, é tipo, muito antigamente. Pode-se contar pelo tempo da monarquia, tipo. Tu tá certo, tá certo. correto, muito correto. É porque assim, a beleza ela meio que. A moda ela muda de tempo em tempo. Ela transcende o tempo. E assim, quando a moda vai mudando, as pessoas vão querendo seguir aquele padrão. Tipo, como o Sibeli falou, a moda, o jeito que a gente se veste transcende. Um exemplo, a moda dos negros nos anos 90 é totalmente outra comparada à moda dos negros nos anos 2020. A moda da pessoa branca nos anos 40 é diferente da moda da pessoa branca nos anos 80. Então, de acordo com a mudança da moda, também muda os padrões de beleza. Se você se vestir como uma pessoa do século XIX, no século XXI, você vai ser taxado como otária. Você é um besta, você é um... Por quê? A moda daquele século ao nosso ponto de vista, é extravagante. Isso aí é um fato. Mas... a gente segue essa moda que vocês falaram como se fosse um padrão. O padrão de beleza da atualidade e tal. Porém, tipo, eu acho que não tem nenhum problema você vestir uma coisa tipo fora do normal, como falasse que seria levado como um pateta se você se vestisse uma roupa do século XIX ou do século XXI. Mas aí, agora entrando no que a Wesley falou, é exatamente isso. Tipo, o meu estilo praticamente ele pega um pouco do século XIX e aí ele vai. E o meu estilo de me vestir, eu sou afrodescendente e eu me visto como um negro dos anos 90. Você vê até o meu corte de cabelo, o meu jeito de andar, as minhas roupas. Eu tento o máximo me aproximar dos negros dos anos 90, que foi justamente naquela época que a luta afro no Brasil e no mundo se fortaleceu mais. Então eu busco as minhas raízes ali. Aí que chega o ponto de aceitação do seu modo de vida, tipo, da sua beleza, assim pode dizer. Porque se você tá com um corte de cabelo ou com roupa vestindo e você sabe que aquilo é legal pra você, faz bem pra você, você já está em um ponto muito, muito bom de aceitar a seu próprio modo de vida, modo de beleza e tal. Mas aí tem um problema. Não importa se você se veste como o seu estilo. Quando as pessoas martelam tanto na tua cabeça que aquilo ali tá feio e errado, tu começa a levar isso a sério. É meio que você é influenciado, tá ligado? É isso que a ditadura da beleza causa no ser humano. Você pode se achar o mais estiloso da face da terra, mas se umas 10 pessoas chegarem em tu e falar que tá feio, tu vai colocar na tua cabeça que tá feio. A mente humana, ela é traiçoeira com o próprio ser humano. Mas eu já vi pessoas que realmente não se importam com isso. Isso é um fato, existem. Mas eu concordo que a maioria das pessoas é assim. Por exemplo, eu comprei uma camisa, sei lá, uma camisa que eu gostei muito, eu tenho um desenho, sei lá, do Pantera Negra nela. Mas eu uso ela todo dia, gosto muito dela. Mas aí vem umas 10 pessoas e vem e falam, nossa, essa camisa é horrível, nossa isso, nossa aquilo. Eu não me sentiria mal com essas pessoas falando, mas eu creio que muitas pessoas no meu lugar ia querer até tocar fogo na camisa. Isso é horrível. Mas existe uma vez eu coloquei fogo na camisa minha, eu tinha uns 11 anos de idade, eu tinha uma camisa do Ben 10, eu gostava muito do desenho. Só que com 11 anos de idade, no 6º ano do fundamental, o pessoal crescendo, aprendendo novas coisas, acha que aquilo está no passado. E eu não tinha esse pensamento. Eu fui criado numa família tradicional onde minha mãe me ensinava que ser criança é algo muito legal. E eu fui levando isso para minha vida. Quando eu cheguei no Fundamental 2 lá, era outras coisas, era mais 500 e tal. E o pessoal dizia que minha camisa era feia, que minha camisa era de criança. E eu fiquei com tanta raiva da camisa que eu cheguei a queimar. Eu fui no banheiro de casa e taquei fogo na camisa. E joguei os restos no lixo e nunca mais toquei nesse assunto. Eu mudei totalmente o meu estilo. Só que aí, a partir de quando eu entrei no ensino médio, eu vi que eu fiz besteira. Então, tipo, eu tô seguindo o meu próprio estilo, o meu corte de cabelo, no estilo afro dos anos 90, minhas próprias roupas. Tô mudando totalmente o meu estilo, ao meu ponto de vista, o que eu acho belo pra mim. Rapidinho, voltando um pouco pra corpo, assim, a gente falou que as roupas mudam, o cabelo muda, o estilo muda de tempo em tempo, mas o estilo de corpo ideal também muda. Por exemplo, mais antigamente, muda também de região para região.
mulheres mais cheias tinham uma tendência a serem consideradas mais bonitas em alguns países, outras mulheres mais magras, porque assim, mulheres mais cheias não queriam ter filho, coisa do tipo. Falei ao contrário, mulheres mais magras não queriam, elas eram vistas como incapazes de ter filho porque tinham um corpo muito magro, muito pequeno para ter filho, não ia conseguir alimentar a criança direito, que é mito. Mas vocês já se sentiram, eu queria fazer uma pergunta, Veralice, vocês já sentiram que seu corpo não está seguindo o que a sociedade aplica? o que a sociedade aplica nos tempos atuais? Porque assim, apesar de agora a gente tá tendo meio que uma mudança de valores, a gente tá tentando mostrar que não precisa seguir aquele padrão perfeito, ainda assim machuca quando alguém fala do nosso corpo, fala de quem somos, sabe? E pelo corpo em si. Vocês já sentiram comigo? Podem falar novamente o que quiserem. Eu sim, mas não por causa do padrão de beleza da sociedade, e sim pela minha saúde. Porque, além de tudo, eu tenho uma saúde a ser cuidada, e pelo fato de eu ou qualquer pessoa ser gordo, ou ter um peso mais elevado, tem aquele sintominha que, tipo, tem algo errado dentro do meu metabolismo que não está tão legal com a minha saúde, tipo, colesterol alto e tal, essas paradas assim. Rapidinho, mas deixa eu falar, rapidinho, mas tu sabe que o corpo, tipo assim, a massa corporal, ela varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, tipo assim, você pode ser mais gordinho, seu corpo está 100% saudável. Assim como você pode ser mais magrinho, seu corpo está 100% saudável. Então, é relativo isso aí. Pode falar. O que o Wesley falou, de certa forma, me atinge, mas o fato de eu não gostar do meu corpo quando eu era mais novo era mais pelo fato de eu sofrer bullying e de ter muita cobrança da minha própria família, assim, não que eles me obrigassem a não comer ou me obrigassem a comer coisas saudáveis, não, eles não se importavam tanto, mas eles se preocupavam também. Enfim, e a questão da família, né, sobre o corpo do seu filho ou sobrinho, tanto faz, é que às vezes ela pode dar aquela certa ajudinha, tipo, fazendo coisas pra saber que ela tá passando por aquele bullying na escola, trabalho, tanto faz. E ao invés de ajudar ela, tanto indo à escola falar sobre isso, ou tanto ajudando a criança a ter um corpo melhor para não sofrer esse bullying, tem aquelas partes da família que prejudica isso, ou insinuando que tipo, a pessoa tá gorda, que tem que emagrecer, tá comendo muito e tal. A família às vezes te botar pra baixo no lugar de te ajudar, sabe? Tipo assim, eu sou uma pessoa que desde pequena, eu tinha na minha mente que não importava se eu emagrecesse ou se eu engordasse, meu corpo tava bom porque era ele. Só que aí isso foi sendo desconstruído, uma coisa que eu mesmo tinha construído criança, foi sendo desconstruída à medida que eu fui ficando adolescente, que era, nossa, mas você está muito magra, nossa, mas você está engordando muito, nossa, mas por que você, sei lá, tem peitos tão pequenos, você já está com 13 anos, já era com esse tipo de coisa, sabe? Da minha própria família. Seu corpo não tá bom, seu cabelo não é bom, você não está bonita, você não é bonita o suficiente, na sua família todo mundo é bonito, portanto você também tem que ser. Então, essa pressão da própria família, nossa, isso acaba com você. E aí eu ia pra escola, sofria bullying na escola por ser estranha, ser baixinha, ser muito magra, usar roupas folgadas. Então, já comecei a ter problema com o meu corpo aí. O meu corpo não ser deformado como as outras meninas, apesar que eu curtia isso, eu gostava de ter um corpo mais infantil. Mas aí começava a haver problema quando as pessoas começavam a falar sobre isso. E aí até hoje eu me sinto um pouco afetada quando alguém fala da minha aparência, principalmente em relação ao meu corpo. E eu sou uma pessoa que estou tentando passar por uma aceitação do meu próprio corpo. Eu demorei bastante. Quando eu era criança eu tive que construir que meu corpo era bom, independente de como ele fosse, porque era meu. E depois as pessoas vieram desconstruindo isso. Não foi uma ideia minha, não foi uma coisa que eu pensei. Foi algo que alguém me disse, sabe? Foi algo que as pessoas chegaram pra mim e falaram. Eu até mesmo vou contar aqui, eu sei que a gente vai dar relatos mais pra frente, mas eu vou ter que contar aqui um, porque eu não quero dar relato meu, porque eu não tenho curso assim. Que foi um vizinho meu, quando eu tava saindo de casa, ele virou e fez, ele que falava comigo antes. Nossa, mas você tá gorda? Você tá cheinha? Mas não se preocupe não, porque você está em fase de crescimento. Isso foi tipo ano retrasado, ou foi ano passado, não lembro. E eu tava com uma camisa cropped.
Eu fui pra casa, pensei em trocar de blusa porque eu fiquei ofendida com ele, eu me senti mal, eu tava com vergonha de sair na rua de novo. Mas eu pensei um pouco mais e fiz, não, esse cara só é babaca. Então eu continuei a sair com a camisa porque a única forma de combater isso é praticamente mudando o que eu penso sobre isso. Então, sim, eu sempre sofri com essa situação, porque veja bem, eu sempre sofri racismo ao longo da minha vida. Teve uma vez que eu estudei na escola particular, onde eu era praticamente o único negro na sala presente. Então os meninos lá, a maioria dos meninos eram brancos e tal, alguns eram até burgueses. Acho que dos 6, sem contar comigo, acho que 4 eram burgueses e os outros 2 eram comigo junto da Chico Mendes. Então esses outros 2 que foram criados comigo lá, eles eram mais de boa, mas os outros 4 me viam como bode expiatório, era me xingando, era me batendo o tempo todo e eu me sentia muito mal. Além de tudo isso, ainda falavam mal do meu corpo, diziam que eu estava muito gordo, porque naquela época, era 2013, 2014, eu estava mais cheinho do que eu estou hoje. Então eu passei a odiar 2 coisas. Eu passei a odiar tanto a minha cor, tanto o meu peso. Tanto que naquela época eu comecei a jogar bola, comecei a sair correndo e tal. Eu fiquei magro muito rápido. Só que é um fato que eu nunca vou mudar, é que eu sou negro. Nunca vou mudar esse fato. Mas quando cheguei da internet lá na minha casa, isso foi em 2015 mais ou menos. Então, quando eu cheguei lá, eu fui procurar mais a história dos negros e tal, e eu vi que, não era pra eu ter vergonha da minha cor, tá ligado? Porque o meu povo no Brasil lutou, morreu, muita gente, o meu pai mesmo me contando as histórias, como ele foi pras diretas já, ele participou do primeiro comício que teve em Abreu e Lima, então, eu fiquei feliz pela minha cor, pela luta, e a partir desse momento eu decidi não levar mais a sério nenhum ato racista contra mim. Teve uma vez que eu fui no shopping, eu e o meu amigo branco, o nome dele é Elieu, o meu melhor amigo, na verdade. Tinha um segurança que estava atrás de mim desde que eu tinha entrado pela Centauro, sabe a Centauro? Eu entrei e saí da loja, tinha um segurança com aqueles carrinhos. Estava atrás de mim e eu já tinha notado que ele estava atrás de mim. Aí eu entrei numa loja americana, ele ficou do lado de fora. Aí eu saí com uma bolsa e ele teve a cara de pau de me perguntar se eu estava com a nota. Eu mostrei a nota para ele e disse, sim senhor, estou com a nota, porque eu roubei por acaso. Ele, não, foi mal entendido. Eu tava foi mal entendido se eu só estava me seguindo desde da Centauro, quando eu saí. Ele ficou sem graça e foi embora. Mas é esse tipo de coisa que faz a pessoa pensar, por quê? Porque ele me persegue, eu estou fazendo algo de errado, o meu corpo está errado, a minha forma de pensar, o meu jeito de andar, tudo isso tem uma influência muito grande. Extras, ainda no teu ponto, em relação a problema com o corpo e a cor também, eu também já tive isso, mas no caso foi diferente, eu não sofri nenhum racismo muito grande, era praticamente um preconceito racial da minha própria família, porque minha família em parte é branca, e aí da própria família se já recebia coisas dessas, por exemplo, todo mundo sabe que eu sou da subcultura gótica, né? E aí, quando eu era pequena, que eu tava começando, então acho que eu devia ter uns 8 anos por aí, eu tava brincando com meus primos e aí eu falei que a gente tava brincando de vampiro, tá ligado? Aí ele falou, você não pode ser vampira, porque não existe vampiro preto. E aí eu peguei e fiquei com muita raiva disso, mas aí ao longo do tempo, quando eu fui, sei lá, entrando na pré-adolescência e comecei a seguir a subcultura gótica, eu comecei a pensar, é verdade que eu não posso parecer um vampiro, vamos dizer assim, entre aspas, eu não posso ser gótica porque eu sou negra? E aí eu comecei a me sentir meio que mal com minha cor por conta disso também. E não foi só isso, foram outros comentários também, mas esse foi um deles que eu mais recente na minha mente. Aí então eu criei uma pasta no meu celular praticamente com pessoas negras que são góticas. Eu tenho essa pasta aqui salva no meu celular. E aí eu vou entrar já em um relato de uma pessoa que foi em relação ao próprio corpo também, e ela acaba falando também sobre isso. E eu queria saber de vocês, em relação à representatividade e em relação ao corpo de vocês, a cor, o tipo de corpo, se vocês tinham, antes alguém, não tinham ninguém, e aí apareceu alguém, ou sei lá, algum personagem, alguma pessoa, que você pudesse olhar e falar, essa pessoa é bonita, mesmo sendo assim, portanto, não tem nada de errado comigo, eu me sinto bem com isso. Eu nunca tive esse probleminha, eu sempre gostei do meu corpo, só um pouquinho, mais pra frente, chegando na adolescência ali, que teve uns transtornozinhos, mas é de boa, eu nunca tive nada não. Um problema meu, eu sempre fui meio cheinho, sempre fui, isso é desde pequeno, desde quando nasci,
E eu sempre tive esse probleminha, tipo, eu quero ficar magrinho e tal, pra caber nas roupas. Teve uma vez que eu comprei, tipo, uma calça e, tipo, depois de 2 meses já não cabia mais em mim, tá ligado? Tive que comprar outra. Eu falei, pô, velho, eu comprei a calça, caraca. Aí é complicado, tá ligado? Mas eu nunca tive problema com isso aí, não. Vocês? Então, tipo, respondendo a tua pergunta, pra ser sincero, nenhum personagem eu me identifico 100% com nenhum personagem. Mas se eu fosse ter algum personagem pra me identificar, seria com o personagem Will Smith do The Fresh Prince of Bel-Air, que é aquela série dos Estados Unidos que passou nos anos 90, que aqui no Brasil é toscamente traduzido como Um Maluco no Pedaço. Porque, tipo... Fale mal do título, eu Porque, tipo, veja bem, a gente sempre vê as séries e tal como algo engraçado, mas se tu for parar pra refletir, aquela série é uma crítica social em todos os sentidos. É um cara que veio do gueto, que foi pra um bairro rico e lá conseguiu se encaixar com o jeito dele, ele é inteligente, é um estereótipo que o povo tem de que pobre é burro, que também afeta com a nossa autoestima. Então, tipo, eu me identifico muito com ele, porque ele é engraçado, mas ao mesmo tempo ele é inteligente e sabe a hora de ficar sério, tá ligado? Então, tipo, é algo que eu me sinto representado, mesmo ele sendo afro-americano e eu sendo brasileiro, mas eu sinto uma certa, como é que é a palavra certa? Coincidência entre nós dois, vamos dizer assim. Então, eu não sabia que era um personagem, mas ok. Mas eu lembrei de um, que é o Chris, do Todo Mundo Deu Chris. É um personagem que desde criancinha eu falei, caraca, esse cara é muito top. E não do Chris, tipo, do seriado, ou da vida real mesmo, tipo, o Chris Rock que fez. A história dele de vida é muito impressionante e eu sempre me identifiquei muito com ele. E por isso eu gosto muito dele, eu sou muito fã dele. Mas aí tu percebe que essas pessoas que a gente tá citando, eles não seguem a ditadura da beleza. Tipo, se você for parar pra pensar, o Will Smith hoje em dia ele tem os mesmos traços que ele tem há 30 anos atrás, quando ele fez a série. Tirando o cabelo, claro, que o cabelo a gente muda com o tempo, mas ele continua engraçado, ele continua inteligente. Ele não segue o que o povo diz que você tem que ser bombado, como se dizer assim, ou magro, ou gordo. Você não tem que ter aquele padrão de inteligência, você pode ser, como é que eu posso dizer sem ofender? Existem vários tipos de inteligência diferentes, você não precisa ter, sei lá, o QI alto ou algo assim. Você não precisa ser um Albert Einstein da vida pra saber de tudo. Outra pessoa também, tipo, super importante na minha vida é o Terry Crews, o pai do Chris. Sim, ele é um ator. Ele contando as histórias dele. E você vê que o povo, não só do Brasil, que ama muito os personagens dele, mas do mundo inteiro, olha ele como uma pessoa do bem, porque vê, o cara conquistou o mundo com a série Everybody Hates Chris, conquistou o mundo novamente com o filme As Branquelas, conquistou o filme novamente com a série Brooklyn Nine-Nine, e assim por diante. Tipo, mercenário, muitas Todo coisas. mundo é desse cara, mano. E ele contando as histórias dele. Sobre o Brooklyn Nine-Nine, é que cada crítica racial tem, tipo, quando ele atua, é sempre mais impactante do que se fosse qualquer outra pessoa negra. E as pessoas pensam que racismo e o corpo não andam juntos, mas na verdade são temas que, tipo, são totalmente irmãos. Se você não ama a sua cor, você não ama o seu corpo. Entendeu o que eu quero dizer? São temas que andam juntos. E tu, Vini? Voltando aos personagens, sim, eu tenho. O principal é o cantor Pericles, que eu acho que é o maior exemplo que eu já tive na minha vida de que o corpo não importa 100% quando você consegue fazer algo que é tão bonito que as pessoas não se importam com sua cor, com seu corpo, nem com nada e se adoram. Eu sempre gostei muito do Pericles, sempre gostei muito de samba, pagode, enfim. E mesmo ele sendo negro e eu sendo branco, eu me inspiro muito nele para me aceitar do jeito que eu sou. E o outro é o Rufus, sei lá, do Street Fighter, que é um joguinho, mas que o jeito que ele luta é incrível. Ele é muito rápido para alguém que é, enfim, bem forte. Acima do peso, assim, diria. Então, tipo, falando tudo isso, a gente entra no nosso próximo tópico, que é a pergunta: existe o corpo perfeito? A resposta óbvia é não.
o corpo perfeito jamais vai existir. Depende, pra mim, meu corpo é perfeito. Mas a gente fala de... Sim, a gente quer dizer o corpo do padrão. É assim, por exemplo, existe tipo assim, um corpo, sei lá, aquele corpo de Max Steel. Então, a pessoa acha que aquele corpo de atleta é um corpo massa para um homem e que o corpo para uma mulher é aquele corpo magro, Aquele corpo de com barro. uma bunda levantada, com os peitos grandes, tipo, mano, isso é totalmente nojento. Não, eu não discordo, eu não acho que seja nojento. Existem pessoas com um corpo assim, não tem nenhum problema. Não, você o ter problema um corpo não é as assim. pessoas com corpo assim, o problema são pessoas que acham que todo mundo deve ter aquele mesmo corpo. Isso é nojento. Uma pessoa chegar e falar, tu tá muito gordo, então tu emagrecer. Isso é nojento. Você não leva em consideração o que a pessoa deve estar passando, deve ser algum transtorno alimentar. Você não leva em consideração o estado mental da pessoa. Você só quer dizer que tá feio. Você não leva em consideração que a pessoa pode estar feliz com o corpo dela. Mas também, claro, tem, como é que eu posso dizer? Vamos dizer, um corpo muito obeso, obesidade mórbida. Infelizmente é uma doença, então a gente não pode dizer que tá bonito, tá aquilo, não é bonito. A palavra certa não é bonito. Como é que eu posso dizer? Não é saudável. Porque querendo ou não, ser muito obeso é doença. Pode causar um infarto, diabetes, entre outras coisas. Então, o importante é se cuidar. A gente também precisa lembrar sempre que a saúde não está necessariamente relacionada ao peso, porque cada corpo, como eu falei, precisa de uma massa específica para ele, é relativo. Mas, de fato, realmente existem doenças, transtornos alimentares, as pessoas que são com obesidade e tudo mais, isso pode realmente causar. O problema não é ser gordinho ou gordinha. O problema é a doença que o excesso daquilo pode causar, porque é aquela frase, né? Tudo em excesso é ruim. Eu queria levar isso para outro caso, que é o caso, não sei se vocês sabem, mas tem muitos modelos que param literalmente de comer ou fazem uma dieta super errada, tipo, pesada para um ser humano, que acaba levando a doenças como a anorexia, por exemplo. O que você acha sobre isso? Às vezes até com doenças, qual é aquela doença que o sangue fica fraco? Anemia também. Anemia. Tá entendendo? Isso é um ponto muito legal, veja bem. A gente tem na indústria da música, da moda, dos filmes, que para cada personagem ou para cada cena que vai fazer, ou dependendo da área que você está fazendo, tem que ter aquele corpo ideal. Um exemplo, tem desfiles de moda que precisa de uma modelo magro, outros de um modelo mais gordinho, plus size, né? Mas está aí o problema. Quando você tem aquela vontade compulsiva de ficar ali, as pessoas que estão querendo entrar naquele ramo, elas compulsivamente querem entrar ali, ou seja, elas não levam em consideração o seu desejo pelo seu próprio corpo. Tipo, eu gosto muito de ser magrinha, mas eu tenho que ser mais gordinha para entrar ali. E começam a comer exageradamente, sem nenhum acompanhamento médico para entrar ali. Ou ao contrário, uma pessoa magra, uma pessoa magrinha que não consulta nenhum nutricionista, uma pessoa gordinha, desculpa, que não consulta nenhum nutricionista, nenhum profissional de educação física para fazer os devidos exercícios e a devida alimentação para perder peso, para poder entrar. Não, ela prefere ficar sem comer, ou às vezes comer e propositalmente vomitar. Isso é um problema que vem de anos, de tempo. Eu estava vendo a história de uma atriz do cinema mudo chamada Edna Purviance. Ela inclusive foi casada com Charlie Chaplin no passado. Ela, para fazer um filme chamado O Circo junto com Charlie Chaplin, ela tinha que estar com um peso ideal. E ela tinha passado desse peso, então ela deixou de comer por algumas noites para ficar no peso ideal. E no dia que ela foi gravar esse filme, ela desmaiou, teve uns problemas e tal. Esse é o problema. O problema não é você querer ter o seu corpo. O problema é quando você quer moldar o seu corpo à base do que os outros querem. Entendeu? Eu ia chegar exatamente nesse ponto aí que tu queria falar quando eu temor. Eu falei assim, eu ia perguntar a vocês o que vocês acham de mudanças estéticas, coisas do tipo. E aí tu acabou de falar exatamente o que minha opinião sobre isso, que o problema não é você querer mudar seu corpo. Isso aí você pode fazer. Se tem alguma coisa que... Porque o corpo é seu, quem corpo manda é seu, você. Você tem todo o direito, sei lá, de botar um silicone, de malhar, ficar bombadão, de emagrecer, de engordar. O corpo é seu.
Tem coisas, obviamente, que você não pode mudar e você precisa aceitar elas. Que é, por exemplo, eu não posso mudar o fato de eu ser negra, sabe? Então, tipo assim, isso aí é uma coisa que você tem que aceitar. Tem coisas que você precisa aceitar e tem coisas que se você quiser, você pode mudar, mas não pode mudar por base no que os outros querem. Você não pode mudar para agradar padrões. Você tem que mudar para se você quer mudar, contanto que seja para se agradar, tudo bem, mas para agradar os outros, jamais. E outras coisas também, além disso, eu ia perguntar também, além de mudanças estéticas e coisas do tipo, quais são as outras coisas que, além de você evitar mudar para agradar padrões, que você pode fazer para começar a gostar mais do seu corpo, vamos dizer assim, para aceitar mais quem você é? Eu acho que, tipo, até uma coisinha mínima do que mudar a cor do cabelo, por exemplo, é algo tão simplesinho que você, tipo, nem percebe que aquilo tá te dando mais um ânimo, tipo, na vida, e que pode, sei lá, alguma pessoa não pode gostar, mas o fato de você não ligar para aquilo ali e você tá bem com o seu cabelo azul, rosa, verde, sei lá, já é perfeitamente perfeito, sabe? Tipo, tem pessoas, tipo, até familiares que não deixam você, sei lá, cortar o cabelo de um jeito, ou melhor, mulheres, a família não deixa a mulher cortar o cabelo curto porque para não parecer um homem. Isso também é uma forma de você, tipo, se sentir culpada por ter, tipo, o cabelo grande e não poder colocar o cabelo pequeno porque vai parecer homem, tipo. E assim, quando você faz essas mudanças, mesmo indo contra a sua família, contra coisas assim, contra as pessoas ao redor, é totalmente libertador e você vai se sentir bem consigo mesmo. Eu fiz isso, foi a questão de eu pintei o cabelo, eu cortei meu cabelo muito curto, eu fiz... Eu acho que, tipo, nem ser contra, acho que, tipo, tentar mudar o pensamento dessa pessoa de alguma maneira que, tipo, ela entenda que aquilo ali é uma coisa normal, entendeu? Tipo, ser contra eu acho uma coisa muito forçada, sabe? Tipo, não, mas não é você fazer pra ser contra sua família. Tipo assim, por exemplo, sua família não problema, você fez mesmo assim, sabe? Obviamente que tem casos e casos, como eu falei, realmente. Não é toda família que vai aceitar realmente o que tá ali, tá ligado? Mas em algumas famílias eles dão uma... e vai ficar feio, mas eles aceitam. Mas fala, cara. Ainda nesse lance de pintar o cabelo, cortar, em 2014/2015, eu passei por uma fase muito traumática da minha vida, que foi o terceiro e o quarto ano, que eu sofria muito bullying, chorava na escola, enfim, vários, minha autoestima estava em crise. Então eu decidi dar luz no meu cabelo, porque eu achei, pode parecer legal, o pessoal pode achar legal. Eu fiz acho que isso 2 vezes na minha vida. Eu olho pra isso, eu olho atrás e sinto muita vergonha de ter feito isso, porque eu olho as fotos e vejo que aquilo tava ridículo. Mas na época tu gostou? Mas na época eu tava gostando. Então é o que importa. É porque, tipo, tem aquela coisa, né? A gente, jovem, adolescente / adulto, quando a gente vê algumas fotos do passado, fica meio com vergonha. Eu mesmo, no passado, meu cabelo era muito curto. Tipo, eu não tinha nem cabelo praticamente. Então, quando eu via as minhas fotos do passado, eu ficava tipo, mano, que é isso? Eu fico com esse pensamento. Só que aí tem vezes que eu paro e penso, era um estilo legal pra mim, pela minha idade, eu não precisava ter um cabelo extravagante, um corpo extravagante, então pra minha idade estava muito bom. Porque a gente tem que levar em conta o quê? Crianças, elas não podem ter, não é que elas não podem ter, mas assim, uma criança com um estilo muito extravagante, ela quer mostrar aos outros que ela quer ser feliz, tipo, tem aquele, como é que eu posso dizer? Aquela falta de atenção, entre aspas. Eu discordo, eu acho que a criança, ela, tipo assim, ela não quer mostrar com os outros que ela tá feliz ou que ela é, sei lá, diferente das outras. Até porque a criança tem um bagulho de querer se adaptar a padrão, isso é fato. Toda criança quer seguir alguma coisinha. E quando ela quer fazer algo diferente, ela pensa, ela tem um pouco menos de... não todas, claro, isso é relativo, mas algumas crianças, elas têm um pouco menos de senso de... Eu tenho medo de ser como eu sou, porque as pessoas vão falar. Elas não têm tanto pensamento nisso, não todas, mas algumas delas. Eu acho que mais agora, com essa questão de geração youtuber, porque, tipo, YouTube é muito influenciador, tipo, na questão de padrão. Praticamente tudo hoje influencia as crianças. Tipo, não que as crianças da geração não fossem influenciadas, mas com a chegada da internet, de tudo online, as crianças têm mais tendência a ser mais influenciadas. Porque no passado as crianças tinham o quê?
revistas, TV. E as mães, não, meu filho, isso tá errado, não faça. Mas hoje em dia, com a internet solta para qualquer um, qualquer criança pode ver qualquer coisa no momento que ela quiser e pode se influenciar, ter base naquilo. Tá entendendo? E eu acho que isso na verdade é bom, não ruim. Porque assim, antigamente o que a gente tinha como influência era somente nossos pais. A gente não podia seguir nosso próprio estilo. Quando a gente via um estilo diferente, pensava, eu quero ser desse jeito, e nossos pais diziam, não, porque você tem que ser parecido comigo. E aí isso era bem ruim. Hoje em dia as crianças elas podem ter, elas têm a internet, onde elas têm acesso a vários estilos diferentes, a vários gostos diferentes. E aí elas podem acabar se identificando mais com e falando, não, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Ok, como eu falei, nem todos os pais são liberais e vão aceitar, mas alguns vão. Então, tipo assim, já dá uma certa liberdade para as crianças, elas começam a ficar felizes do jeito que elas são. Porém, tem aquele cuidado, né? Tipo, não, claro. Tipo, ok, eu vou seguir esse cabelo vermelho do Felipe Neto, tá bonitinho aqui e tal, mas calma. Não é assim, criança. Não é assim, calma. meu jovem. Você ainda é menor de idade, tem que pedir permissão ao papai e à Não mamãe. é nem isso, é que tipo, vai chegar um momento que isso vai acabar essa moda. Tipo, a cor vai cair, a cor, sei lá, tipo, vai sair essa modinha, vai querer entrar em outra e tipo. Mas assim, e o pai vai falar, não, eu não vou fazer isso, vai ficar chorando, tá ligado? Tipo, não, mas aí é questão de educação, já entra outra coisa, sabe? Mas assim, em questão de autoestima, isso é bom para as crianças. Elas vão começar a se sentir melhores quando elas conseguem acabar encontrando o próprio estilo. Por exemplo, eu conheço pessoas, a pessoa já vai saber quem eu tô falando, que são cybergóticos, sabe? Eles não são um grupo popular no Brasil, não tem nenhum influenciador, creio eu, brasileiro muito famoso que seja cybergótico. Eles são praticamente, só difícil de encontrar no mundo, contar mais no Brasil. E aí eu tenho uma pessoa que segue um estilo que é totalmente diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Apesar que o meu também não está muito longe de ser diferente, isso aí igual a todo mundo, né? Mas enfim. E mesmo assim a pessoa se sente bem com isso. Na verdade, toda vez que a pessoa se veste daquele jeito, que é diferente, ela se sente muito bem, aquele aumenta a autoestima dela. Então eu também sou assim, quando eu me visto do jeito que eu gosto, eu sou aumento a minha autoestima. Só complementando o que tu falou, eu não acho que as crianças querem seguir modas, porque eu mesmo, desde criança eu não gosto de seguir moda nenhuma, tipo, o meu corte de cabelo pela moda tá ultrapassado há 30 anos, mas eu continuo seguindo porque eu acho bonito. Cibele mesmo, ela é gótica. A moda gótica, entre aspas, foi nos anos 2000, que era o auge da moda gótica. Hoje ela foi 80. 80, 90 pra 2000, mas ela segue com as raízes dela porque ela gosta, né? mas Entendeu? isso é mais coisa de tipo, geração em geração. Mas, querendo ou não, a nossa geração, que é a nossa geração, é a 2000, no caso, a geração 2000, pegou a internet ainda no começo, tipo, quando a gente tinha 12, 13 anos, época que a gente ainda era influenciável. Naquela época, a gente já tinha os grandes youtubers que a gente tem hoje, os grandes influencers, alguns e tal, mas nem todos optaram por seguir a moda, nem todos optaram por ser aquilo. Eu mesmo, eu assisto o canal do Felipe Neto desde que ele foi criado, Não Faz Sentido, lá em 2011, quando ele falava muito palavrão. E nem por isso eu chegava em casa e começava a xingar minha mãe palavrão, ou meu irmão, ou qualquer outra pessoa, tá ligado? Esse também é outro erro, tipo, de máscara familiar, tipo. Educação. É por isso que eu não costumo ver vídeo perto de mãe, pai, sei lá. Eu assisto de fone. Desde E quando eu criança. assistindo de fone, tipo, nem de fone, tipo, eu não costumo assistir, tipo. Porque esse caso, tipo, a carinha, tipo, a pessoa falar, um palavrão que sai, tipo, já tá falando que eu tô falando palavrão, então, tipo, O que é meio hipócrita do pai da mãe, porque minha mãe Ele fala mesmo. palavrão, Porque fala. a minha mãe fala pra eu não falar palavrão. Só que na primeira oportunidade ela fala um palavrão na minha cara. Eu fico tipo, ué, hipocrisia? Enfim, né? Eu fico tipo, beleza e tal. Então, por último, pessoal, a gente vai ter os relatos de algumas pessoas que o Sibeli separou. E vai ser legal pra gente refletir, pra gente ter aquela noção, tá ligado? Bem, tem pessoas que eu, na minha família, amigos íntimos mesmo, amigos muito próximos de mim, que sofreram bastante coisas. Como eu falei, as coisas que aconteceram comigo são bem leves comparado ao que aconteceu com a maioria das pessoas que eu conheço. Foram coisas realmente pesadas. Eu vou ler um relato de uma pessoa muito próxima a mim, que eu acompanho junto a essa pessoa há uns 4 anos, algo assim. E um relato, eu acompanhei uma longa, vamos dizer assim, o desenvolvimento dessa pessoa, o crescimento dela,
a ida ao psicólogo e tudo mais. Eu tive do lado dessa pessoa por um tempo. E eu vou ler o relato dessa pessoa, eu tô um pouco assim, ler o relato da pessoa, porque ainda assim me toca um pouco, já que é uma pessoa realmente importante pra mim. Mas eu não vou dizer o nome, porque ela não me disse se eu podia dizer ou não, então por isso que eu não vou contar. É melhor não. É melhor não. Olá, bom, eu sofri bullying basicamente o fundamental inteiro. Foram 8 anos de bullying. Eu sempre fui gorda e, consequentemente, sempre fui zoada por ser gorda. Eu ouvi por 8 anos que eu era uma baleia gigante, feia, etc. Além das várias músicas e piadas que eu tive que ouvir. Isso me afetou muito. Quando eu tinha por volta dos 13, 14 anos, eu concluí que para parar o bullying, eu precisava emagrecer. Eu simplesmente não conseguia falar com os meus pais sobre o bullying. E não consigo até hoje. Eu acabei ficando extremamente paranoica sobre precisar emagrecer. E comia bem menos do que devia e acabava ficando mal, se culpando e com peso na consciência. E foi assim por muitos meses. Eu já chorei muitas vezes por conta do meu corpo e não consegui emagrecer. E me senti feia por anos. Eu levei muito tempo para aceitar o meu corpo. Ela acaba falando aqui de alguns álbuns e coisas que ajudou ela a melhorar. Que foi, no caso, ela é muito, muito fã de Lady Gaga. Muito fã mesmo. E o álbum Born This Way foi o álbum que fez ela se sentir melhor. Ela também acaba falando também sobre ver fotos. Como eu falei aquele negócio mais cedo, sobre você ver alguém que você consegue se inspirar. Ela começou a procurar modelos que eram gordas e assim ela se identificou com os modelos e percebeu que ela não precisava ser magra para ser bonita, sabe? Assim, é uma coisa que é um processo. Você não se sente 100% bem o tempo inteiro, mas é uma coisa que de tempo em tempo você vai conseguindo alcançar, sabe? E outras pessoas também próximas a mim já sofreram bullying por ser muito magra. Em relação a, na escola, a galera chegar a pichar a banca, zoando, esse tipo de coisa, a jogar cadeira, não pegar esse tipo de coisa. E o mais louco dessa história é que essa pessoa era alguém que eu queria ser quando eu era pequena. Era alguém que eu olhava sempre e falava: nossa, seu corpo é perfeito, ela é linda, eu quero ser parecida com ela. E eu não sabia que ela passava tudo isso na escola. E, sabe, esse tipo de relato eu fico pensando, praticamente não importa para as pessoas se você é gordo ou se você é magro. A galera quer te botar para baixo, sabe? E você não pode deixar isso acontecer. Se você passa por isso também, você não tá sozinho. Agora eu queria falar o meu relato de vida, porque, bom, eu sofri bullying praticamente meu terceiro ano inteiro, quarto ano inteiro, e aquele foi provavelmente o ano mais traumático da minha vida, tirando 2018, porque eu tinha acabado de voltar para Recife, eu estava numa escola completamente nova, com pessoas completamente desconhecidas, valentões idiotas, por assim dizer, que basicamente só faziam mal a mim. Eu encontrei pessoas legais naquela escola, mas eram coisas horríveis, que ficavam me ameaçando de botar minha cabeça no vaso, coisa de filme besta de colegial norte-americano. E eu ficava muito mal com isso. Me batiam, eu chorava, era algo muito, muito traumático para uma criança. E, bom, era chamado de várias coisas, gordo, baleia, saco de areia, esses xingamentos genéricos que ninguém mais aguenta ouvir. Mas depois de um certo tempo e muita vontade própria e apoio da minha família, eu consegui me moldar como uma pessoa extremamente forte e que não liga para esse tipo de coisa. Tanto é que eu cheguei a sofrer bullying há alguns 3 anos atrás e simplesmente eu quase matei a pessoa. É aquele bagulho assim, logo no início você acaba querendo combater violência por violência, como o Esdras tinha dito no início do episódio. Apesar de sabemos que essa não é a solução. Mas a vontade é a solução. Mas a vontade dá, não é verdade? Todo mundo que sofreu bullying sabe. Eu acabei cedendo um pouquinho o meu próprio limite, mas que isso veio acontecer outra vez, mas eu só chamei a minha mãe e ela foi na escola com muita raiva e os alunos foram suspensos. Então, suspensão não é só isso, né? Tipo, não era só o questão. Às vezes a suspensão é tudo que o cara queria pra ficar em casa. Tipo, eu mesmo, antigamente, quando eu apertava a música, eu fosse suspenso. Eu ficava feliz. Mas é que vocês acabam esquecendo de uma coisa: bullying é crime, essa galera pode ser presa também, tá?
Então, como tu tava falando, tipo, essas pessoas podem ser presas, só que aí tem um problema. O crime só se configura crime quando a vítima denuncia. Não adianta a diretora chamar a patrulha escolar e dizer, ó, esse cara fez bullying. Se a mãe do menino que sofreu não dá queixa, não dá parte, não vai dar em nada. Então, o bullying foi melhor, a lei do bullying é a lei número 13.185, que foi criada em 2015, serve tanto para o bullying quanto para o cyberbullying, que é o bullying na internet. Então, gente, em relação ao seu corpo, você precisa ter, para você se sentir um pouco melhor, é bom que você seja um pouco mais autocrítico. Bem, algumas dicas que a gente tem para você gostar mais do seu corpo, ou você se sentir menos mal com isso, em primeiro lugar, libertar-se do padrão. Você tem que fazer o que você tem que fazer o que você acha que vai te fazer bem. Você não se basear somente em colocar sua felicidade inteira na aparência, porque ela não é tão importante assim. É você se conhecer e você aprender a parar de catar defeito no seu corpo. Para de catar defeito e começa a catar praticamente seus pontos positivos. Começa a ver o que você acha bom. Na verdade, outra coisa também, você não precisa seguir padrão nenhum, então para de se cobrar para ter o corpo perfeito. Seja seu próprio padrão. Seja seu próprio padrão. E se você quiser mudar alguma coisa, tudo bem, o corpo é seu. Mas tem coisas que não precisam ser mudadas, são aceitadas. Você precisa se cuidar. E no caso, se você estiver sentindo que não dá pra resolver, procure ajuda psicológica, faça terapia, faça alguma atividade física, faça algo que possa aumentar a sua autoestima em relação à aparência. Respeite como você é, porque cada pessoa é de um jeito, ninguém é igual a ninguém. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, sabe? É você entender seu estilo, você entender como você é, o que vai te fazer bem. Seguindo esses passos, talvez você comece a se sentir um pouco melhor, sabe? Não é uma coisa que vai, nossa, eu falei isso, vai mudar a sua vida. Não é assim que funciona, vai demorar. É um processo lento. Você também não precisa você não precisa se achar bonito, na verdade. Você não precisa ser bonito, na verdade. Você pode ser feliz do jeito que você é, sem se achar você bonito. Pode ser feliz sendo, entre aspas, feio, que a sociedade diz ser feio. Tem uma música que eu gosto muito, que é The Beautiful People, que ela fala praticamente sobre isso, que é você não precisa ser bonito, tá ligado? Pra se sentir bem. Dá pra você gostar de ser do jeito que você é, mesmo que você se ache feio, você pode gostar praticamente do feio. Ele pode ser... Então, pessoal, para encerrar, eu só queria dizer que respeitem-se, tenham seus próprios limites pro seu corpo, tá? Não exagerem em nenhuma dieta ou em nenhum algo que alguma dieta, como é que posso dizer, que faça você engordar mais ou emagrecer, tá? E para lembrar para todo mundo que somos apenas um eco do que imaginamos ser. Então, tipo, não importa se você é gordo, magro, se você tem um cabelo curto ou grande, só seja você mesmo e não seja babaca. Essa é a dica principal. Acho que assim, quando você começa a se aceitar, você começa a aceitar as pessoas como elas são também. É verdade, é verdade. Muito obrigado, pessoal, por ter nos ouvido até aqui. Eu espero vocês na próxima. Falou! Falou!